Estamos ao lado do general Macedo Soares, grande presidente na galeria dos presidentes da CESITA. E antes de conversarmos especificamente com ele, nesse momento de CESITA, vamos fazer uma explanação a fim de que se veja o contexto histórico em que este homem trabalhou em nossa empresa. Após a sua entrada em operação, podemos, em síntese, dizer que a CESITA teve 3 grandes momentos. Os demais foram de preparação ou de consolidação desses fatos marcantes e decisivos na história da companhia. Primeiro, o renascer da CESITA. A CESITA, na sua sofrida trajetória, passou maus momentos. Deparou-se logo de início com o fantasma da falta de recursos. A inadimplência quase generalizada por parte dos acionistas fundadores foi uma das causas que provocaram esta situação de vacas magras. Os empréstimos eram minguados e as necessidades sempre crescentes. Esta falta de recursos e de apoio financeiro levou ao fundo do poço a empresa nascente. Foi quando, num sopro de vida, a CESITA renasceu das cinzas sob a administração do general Edmundo Macedo Soares e Silva. Homem de grande destaque na área siderúrgica e no mundo político. Apesar de se declarar apolítico e de nunca ter pertencido a um partido, Macedo Soares, por seus valores pessoais e profissionais, ocupou importantes cargos no governo. Ministro da Aviação e Obras Públicas, Ministro da Indústria e Comércio, Governador do Estado do Rio de Janeiro, escolhido por eleições diretas. As urnas lhe deram 260 mil votos, quando seu adversário mais forte obteve 16 mil. Na área siderúrgica, é um dos maiores nomes do país. Participou intensamente na fundação da Companhia Siderúrgica Paulista. É fundador da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, da qual foi presidente por muitos anos. Homem extremamente religioso, de fé esclarecida e profunda, donde tira luz e força para o seu trabalho e para as suas realizações. Seu apartamento em Copacabana reflete as características da sua personalidade forte e rica. Apartamento amplo, arejado, feito e decorado com simplicidade e sobriedade. Na sala, em destaque, um grande quadro, pintura de rara beleza, no qual aparece a sua esposa, Dona Alcina, que ele valoriza e admira profundamente, estando a família entre os seus mais altos valores. Muita música, biblioteca, com obras de história, filosofia, siderurgia, sala de trabalho, onde ele estuda e escreve todo dia. Fotografias, lembrando e registrando várias etapas da sua vida. Antigas peças de porcelana, algumas com a inscrição Deodoro, herdadas do Marechal Deodoro da Fonseca, tio-avô da sua esposa. Figuram num painel as condecorações que recebeu. São muitas. No corredor, quadros dos papas. A todos ele conheceu e visitou pessoalmente. Com seus 86 anos, nasceu no dia 9 de junho de 1901, o general Macedo Soares é sempre um homem forte, imbatível. Homem que abraça e acarinha o netinho recém-nascido. Isto, diz ele, é o misterioso desabrochar da vida. Vale mais do que todas as siderurgias. É este homem que a Assembleia Geral dos Acionistas, no dia 10 de março de 1952, elegeu para presidente da CESITA. Eleito em março, só tomou posse em junho. Neste intervalo, procurou certificar-se do êxito da sua missão. Em companhia de Ricardo Jafé, presidente do Banco do Brasil, vai o general a Getúlio Vargas e expõe-lhe com clareza a real situação da CESITA, que se achava no impasse, verdadeira encruzilhada. Ou cresce ou desaparece. Diante da total falta de recursos financeiros,
tornava-se necessário, para prosseguir, ter fé no empreendimento. O dinheiro viria como consequência. E o melhor aconteceu. A Cesita ressurgiu. Foram autorizados empréstimos externos com aval do Banco do Brasil. 600 milhões para serem aplicados em 3 anos. O presidente da República autorizou ainda o aumento do capital de 200 para 500 milhões, além da emissão de partes beneficiárias no valor de 200 milhões. Só depois de sentir a segurança deste apoio é que o general tomou posse como presidente da Cesita. Existem homens que não nasceram para o fracasso. Ele não quis entrar num barco tão próximo do naufrágio. Sua diretoria de início foi bem resumida: um general, um advogado e um capitão. Dr. Ventura diz ter se sentido um oficial entre um general e um capitão. Em 1954, foram eleitos os outros diretores. Em 1953, o presidente do Banco do Brasil era também um general, Anápio Gomes. Esses laços deram mais força à atuação do novo presidente. E Macedo Soares começou a trabalhar. Era a única e minguada produção da usina naquela época, gusa e enxadas. O barco estava realmente encalhado, por falta de recursos. E foi Macedo Soares quem reergueu e reanimou a Cesita, com sua fé e seu trabalho. Ele colocou de novo o barco na direção do alto mar. Com Macedo Soares, a companhia começou a desligar-se da H.A. Brassert, empresa norte-americana de projetos siderúrgicos. Tecnologia não se busca numa única fonte. É preciso buscá-la onde ela existe, com quem sabe, não importa onde. O general abriu as portas da Cesita, fazendo-a conhecida e respeitada também no meio industrial europeu. Em 1953, já era outra a situação, pois Macedo Soares já contava com total apoio e confiança por parte do governo federal. Na sua primeira viagem ao exterior, em 1952, o presidente da Cesita contactou a Frein Engineering, de Chicago, a Armco, de Middletown, visando colaboração futura para a fabricação de aço silício e inoxidável. Foi a Coppers Company Incorporation, de Pittsburgh, buscando tecnologia de carvão e destilação de madeira. Esteve na Electromelt, também de Pittsburgh, tratando de forno elétrico de redução. Em Nova York, visitou o Export and Import Bank of Washington. Na Inglaterra, firmou contato com a firma John Miles and Partners, de Londres, para projeto da primeira expansão da usina. No início de 53, Macedo Soares visitou na Europa Schliemann, Demag, Zimag, GHH, Mannesmann, Edestalwerk, fabricante dos aços Marathon e outros aços especiais, Krupp, para locomotivas e equipamentos, Sheffield English Steel Company, forjas, fundição e oficinas mecânicas, Samuel Fox, aço inoxidável em chapas, Hygiene et Montier, Delattre, Froid, Schneider et Compagnie, Société des Alliages Légers, Banque de Paris et de Pays-Bas, Atelier de Charmilles, para usinas hidrelétricas, e tais empresas se acham dispersas pela Alemanha, Inglaterra, França e Suíça. Na Itália e na Alemanha, pesquisou também o general a possibilidade de se recrutar pessoal técnico. Estava aberto o leque de assistência técnica e fornecimento de equipamentos para a Cesita. Macedo Soares constatou na Europa que o processo de laminação que a companhia pretendia instalar se achava em fase de extinção, por ser já obsoleto. Tornava-se necessário fazer alterações no projeto para a usina nascer atualizada. Em 1954, retorna o general à Europa, onde visitou Edestalwerk, na Alemanha, Société Française d'Études et d'Entreprise Sidérurgique, na França, Braun Boveri, na Suíça, Boehler, Schliemann, Alpine Montan, na Áustria, uma usina siderúrgica na Hungria, a Volkswagen, Mercedes-Benz e Renault, futuros clientes.
foi constituída uma comissão comercial que ficou por muito tempo na Alemanha, a fim de acompanhar e controlar o fornecimento dos equipamentos a serem importados. Para os serviços de engenharia e projeto da expansão da usina, foi escolhida através de concorrência a Demag, empresa alemã. Concorreram mais duas empresas, uma alemã e uma francesa. Em 1955, Macedo Soares foi à América do Norte. Visitou no Canadá a usina da Atlas Steel Company, em Welland, naquele tempo a mais avançada do mundo na fabricação de aços especiais. Viu, entre outros, o laminador planetário, para laminação de tiras a quente, e laminadores Senzimir, para laminação a frio de chapas de aço inoxidável. Encontrou-se nos Estados Unidos com o próprio Mr. Senzimir, o filho. Viu em companhia dele um laminador a frio na usina de Wallingford, em Connecticut, e transmitiu a seus companheiros da diretoria a sua sensação. A Acesita está no caminho certo. Já é bastante conhecida e acreditada na Europa e nos Estados Unidos. Ainda no final de 55, o general retorna à Europa e aos Estados Unidos. Objetivo: a aquisição de materiais e equipamentos para o plano de expansão da usina. Fez-se, nessa época, o contrato Neviges com a firma Willy Schlicker, de Düsseldorf, na Alemanha, para a fabricação de chapas magnéticas e assistência técnica. Foram adquiridos equipamentos para Blooming, laminador de tarugos, fábrica de oxigênio, etc. Em maio de 56, voltou ainda à Europa para tratar de assuntos referentes à expansão da usina. No final deste mesmo ano, foi às Filipinas, desta vez representando a ONU num congresso internacional de siderurgia que lá se realizou. Foi via Europa e voltou pelos Estados Unidos, tratando no percurso de assuntos referentes à Acesita. No início de 1957, foi aprovada pela diretoria a aquisição do forno Ignis para a área de laminação de aço silício. A Acesita foi declarada em 1956 de interesse militar. Diário Oficial de 25 de outubro de 1956, pela capacidade que tem de produzir material para a fabricação de equipamentos bélicos. Foram criados na administração Macedo Soares todos os escritórios regionais da companhia: São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, todos denominados filiais, filial de São Paulo, filial de Porto Alegre, etc. A sede da Acesita no Rio de Janeiro era de início na Avenida Nilo Peçanha, número 12, onde eram também os escritórios das empresas de Amintas. Em 1954, passou a ser na Rua Visconde de Inhaúma, 134, 11º andar, ali ficando até sua transferência para Belo Horizonte 20 anos depois. Ainda na área comercial e administrativa, a Acesita tornou-se, na gestão de Macedo Soares, representante exclusiva no Brasil dos aços Marathon. Além do interesse financeiro, havia neste contrato o intuito de se assegurar da assistência técnica da Edestalwerk, bem como da patente de fabricação de aço silício. Julgou-se de interesse da companhia, nesta época, um depósito de produtos em Governador Valadares. Era o caminho, via férrea, para o mercado consumidor de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em 1956, foram laminadas na Acesita, ainda em caráter experimental, as primeiras chapas de aço silício, ponto de partida para uma importante e vasta linha de produção. Ao lado de todo esse dinamismo e de toda essa vitalidade técnica injetada por Macedo Soares no âmago da empresa, o general olhou com especial carinho e com grandes realizações toda a parte social e humana referente ao operário que trabalha na produção do aço. A grande preocupação que sempre teve com o bem-estar do trabalhador, diz ele, ser uma herança da mentalidade do seu pai. Macedo Soares projetou e construiu escolas, hospital, farmácias, cinema, padarias, açougue, novos bairros, centro comercial, tratamento d'água, clubes recreativos, calçamento de ruas, parques de diversão em vários bairros, como Arataca, Quitandinha, Olaria, Bromélias. A assistência médica era dada até a domicílio,
chegando-se ao ponto de ficar impraticável devido ao acúmulo de serviço para os médicos. Facilitou venda de carros para os empregados, 50% na entrada e 50% em 24 prestações, juros de 8% ao ano. Velhos tempos. Facilitou para os empregados a compra de carne e de outros gêneros alimentícios. No Natal, presentes para as famílias dos empregados, roupas, brinquedos. Assim se expressou em reunião da diretoria: se não tivermos uma cidade em boas condições, não teremos pessoal capacitado para a indústria. Recursos eram encaminhados para a construção da cidade. Em 1954, a Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, em correspondência oficial, congratulou-se com a Cesita por ter plantado ao lado da usina uma cidade das mais modernas. Ele próprio sugeria aumento salarial para os empregados, antes mesmo de se pensar em reivindicação. Antes, os operários chegaram a passar 4 anos sem nenhum reajuste. Macedo Soares, grande presidente, foi um exemplo de como se pode aliar alta capacidade técnica e profunda sensibilidade aos problemas humanos da empresa. As duas características não são incompatíveis. O último ato do general, como presidente da Cesita, foi inaugurar no centro da cidade o Colégio General Macedo Soares, ginásio e científico. Foi no dia 14 de março de 1957. O grande colégio construído pela Cesita e doado à Congregação dos Padres Salesianos, com quem o general tinha fortes laços de amizade em Niterói, foi por muitos anos de grande importância para a cidade e para toda a região. Para a solenidade de inauguração, em 1957, o general já trouxe consigo, para apresentá-lo à comunidade, o seu sucessor na presidência da Cesita, engenheiro Amaro Lanari Júnior. Assim se passou uma bela página da história da companhia. Desde o início do seu mandato, a ideia básica do presidente foi a expansão da usina, que ainda estava longe da prevista produção inicial, 60 mil toneladas por ano. Com o aumento da capacidade de produção, estava assegurada a estabilidade econômica e financeira da empresa, com programa definido e amplos horizontes industriais. Os passos do general foram firmes e conscientes no caminho certo. Saindo da Cesita, foi por muitos anos presidente da CSN, da qual é fundador. Assim se expressou no discurso de despedida. Dificuldades de toda ordem impediram o progresso mais rápido da Cesita, como eu desejava. Mas, olhando para trás, vejo com alegria os avanços bastante significativos. Onde eu estiver, me considerarei sempre ligado à Cesita. Isso ele disse em 16 de março de 1957. O plano de expansão por ele projetado, visando elevar a produção de 60 mil para 120 mil toneladas ano, só veio completar-se 10 anos depois do seu início, em 1964, quando se instalou a sinterização. Foi o ponto final da expansão projetada por Macedo Soares. É este homem, General Edmundo Macedo Soares e Silva, que nós temos aqui ao nosso lado. Antes de tudo, general, como o senhor recebeu essa indicação e o que significa, no seu vasto e rico currículo, ter sido presidente da Cesita? Eu havia sido governador do estado do Rio de Janeiro, onde sofrera todas as dificuldades sob o ponto de vista financeiro e frequentemente sob o ponto de vista político. E com esta consciência e também o fato de ter construído a usina de Volta Redonda, deram-me forças para que eu levasse à Cesita o que havia sido realizado no estado e em Volta Redonda. A primeira necessidade do homem
não é apenas o pão de cada dia. A necessidade, depois do pão, eu diria, é a instrução. Sem a instrução, o homem não pode ascender na vida. Assim sendo, a primeira preocupação foi fundar um colégio técnico, como eu havia feito no estado do Rio de Janeiro, em diversos municípios, e em Volta Redonda. Fundou-se logo, procurou-se fundar logo uma escola técnica, que viria ser concretizada algum tempo após. Mas era esta a ideia que desde o início eu tive. Ao lado disso, a minha grande preocupação também foi que é preciso ser justo, é preciso que os homens confiem nos seus dirigentes, porque eles seriam incapazes de fazer alguma coisa que não fosse absolutamente de justiça. E esta ideia eu sempre tive ao longo da minha vida, porque pertenço a uma família de juízes, de homens de toga, e que, no julgamento das suas causas, foram sempre justos. Meu avô materno foi ministro do Supremo Tribunal Federal. E a sua grande preocupação, ele dizia a meu pai, que me transmitiu, era que a justiça se coloca ao lado da instrução e do pão de cada dia, porque sem ela não pode viver uma sociedade. Tive também um tio Celso, que foi desembargador. E a sua austeridade era tamanha que quando ele recebia um presente, restituía, porque dizia que um juiz não pode deixar-se macular por pequenas coisas. Tive também, como juiz na minha família, tio Julião de Macedo Soares, irmão de minha mãe, desembargador no estado do Rio, a quem eu dei aposentadoria ainda no governo do estado. Tio Julião imitou seu pai, o conselheiro Macedo Soares, meu avô. E ele me repetia também que a justiça era um primado para os homens que não podiam prescindir dela, porque sem justiça uma coletividade não pode viver. São essas as primeiras impressões que eu recebi da CESITA. Qual era, general, a situação e quais eram as perspectivas da CESITA quando o senhor assumiu a presidência, já decorridos 8 anos após a sua fundação? Bem, quando eu cheguei à CESITA, a perspectiva era péssima.